Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Quem são os médiums? Ouvimos muita gente dizer, eu acho que eu sou médium, eu tenho algumas sensações estranhas, ou quando eu era criança eu via vultos, mas não é tão simples assim. Segundo Allan Kardec, para exercer a mediunidade é necessário ter antes conhecimento teórico. Todos somos médiuns, de forma generalizada, e alguns são médiuns ostensivos. Mas a mediunidade se manifesta de formas diversas em diferentes pessoas? Não temos mais dúvidas, né? Não é doença mental, não é alucinação, não é nada disso. A mediunidade é uma faculdade natural do homem para que ele possa se comunicar com os espíritos. Ela pertence à área da comunicação. O médium é um intermediário entre os dois mundos, o espiritual e o material. Quando nós nos referimos à mediunidade, que é a capacidade de transmitir informações que vêm do plano espiritual para o plano material, então nós estamos falando que realmente é uma intermediação. Allan Kardec vai mencionar que todos somos médiuns, ou seja, que trazemos em germe a possibilidade desse intercâmbio com o mundo espiritual. Mas, conforme diz o codificador, usualmente só se denominam médiuns aquele em que a faculdade está ostensiva, está bem caracterizada. Porque ela vê regularmente, ela sente a vontade de escrever e quando ela vai escrever ela percebe que não é ela que está escrevendo com uma certa regularidade. E ela vai se dando conta, portanto, que aquele fenômeno que está se dando de forma repetida configura-se numa paranormalidade, inclinando-se para o fenômeno mediúnico. Portanto, somos médiuns todas as pessoas, no sentido de recebermos intuições, inspirações, de termos ideias que muitas vezes nos foram sopradas, digamos assim, ou nos foram sugeridas, melhor dizendo. Então existe o que nós chamamos de mediunidade geral, que é que eu tenho, todo mundo tem, de sofrer influências, ser intuído, receber uma inspiração, né? São coisas que são da natureza, do dia a dia do ser humano encarnado no planeta Terra, né? E existe a mediunidade específica, que é aquela em que se torna muito mais patente a fenomenologia mediúnica. É o médium que tem um trabalho específico dentro da mediunidade. Ou ele escreve, ou ele vê, ou ele tem efeitos físicos. É marcante a diferença entre o sensitivo e o médium, porque o médium age como intermediário dos seres espirituais. Ele é influenciado pelos espíritos, ele é guiado pelos espíritos, é intermediário deles. Já o sensitivo não, ele age por si mesmo. Costumamos dizer que é fenômeno anímico da própria alma. Mas ele pode, como espírito que ele pode perceber pensamentos das pessoas telepaticamente, ele pode ver à distância o que está ocorrendo num lugar, mesmo que seja através de corpos opacos, ele escuta o que estão conversando também à distância e assim por diante. Ele pode até mover objetos que estão ao seu redor, comandando com o seu pensamento a sua vontade. Então nós vemos perfeita a diferença entre o sensitivo e o médium. Os espíritos se comunicam com os médiuns através do pensamento. É todo um processo telepático. E, no caso, o espírito comunicante, ele transmite o seu pensamento e o médium, no estado de transe, que é o estado alterado de consciência, ele tem a possibilidade de captar esse pensamento que o espírito está transmitindo. Não há faixa etária, não há raça, não há profissão, não há grau de cultura que defina o fenômeno mediúnico, essa aptidão. Só que o médium precisa estar nesse estado de transe. Ele está concentrado, entra no transe, que é um estado alterado da consciência, mas é um estado rígido, um estado saudável. Agora, nós podemos dizer que durante o transe mediúnico, ele poderá ter consciência ou não do que acontece.
é o que nós chamamos de transe consciente ou semiconsciente, quando ele lembra alguma coisa depois, ou transe inconsciente, quando ele não se recorda de nada do que aconteceu. Mas eu posso dizer que a mediunidade inconsciente costuma ser bem rara. Terminado aquele transe, terminada a transmissão da mensagem pelo espírito comunicante, o médium está no seu estado normal. Aliás, está sempre bem melhor do que antes de começar o transe mediúnico. Muitas vezes o médium se sente muito melhor disposto depois de haver trabalhado no intercâmbio do que se sentia antes. Isso se explica perfeitamente. Antes ele estava com a proximidade do espírito que ia se comunicar, o clima desse espírito, às vezes alguém angustiado, alguém necessitado, alguém sofredor, e o médium sente junto. Uma vez que ele cumpre o seu papel de intermediário, ele fica liberado daquela presença. Aquele espírito é ajudado, encaminhado, e ele volta ao seu normal. E ainda com o benefício de ter prestado uma caridade a alguém. Dentro da lei divina, ele deve se sentir muitíssimo bem. A mediunidade sempre existiu, não é uma invenção do espiritismo. Nós sabemos que em todos os tempos, os invisíveis, os espíritos, trouxeram notícias de suas presenças, porque apareciam espontaneamente, ou então traziam sensações, inclusive também sonhos. Tudo isso faz parte desse contexto da trajetória da humanidade. Mas não se pode dar um diagnóstico de uma pessoa, ela é médium só olhando nos olhos, não. Você só sabe se é médium pela experiência, tem que treinar, colocar em estado de experiência. Senão você não consegue avaliar se a pessoa é médium ou não é médium. Há pessoas que vão para a reunião mediúnica e acham que não são. Eu tenho uma amiga assim. E chegou no primeiro dia, psicografou 2 mensagens. E mecanicamente, ela não conseguiria segurar o braço. Agora, existe o caso oposto. Aquele que já apresenta uma mediunidade ostensiva, chega na casa espírita e diz assim, eu não quero ser médium. Falaram que eu sou médium, na verdade eu vejo espíritos, eu tenho essas comunicações com os espíritos, mas eu não quero porque eu tenho medo. Eu não quero porque eu não quero também a responsabilidade da mediunidade. Eu digo comumente que o médium, ele atrai espíritos como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial. E então, ele, a princípio, quando ele ignora o assunto de mediunidade, ele fica meio desorientado e procura médicos, psiquiatras, neurologistas, e sendo que o caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções, vamos dizer assim, que podem levar a patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, que é psicoterapia, né? E não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade com Jesus. Mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer dela ter acidente de percurso, porque ser médium não é invenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta e sem problemas. Não. Há várias etapas na vida em que você vai passar por situações em que a sua mediunidade vai fazer parte da sua vida e ela pode ser prejudicada com isso. Então existe um termo que eu criei que pode ser que a mediunidade se torne uma mediunopatia, uma doença da mediunidade. Em função do quê? Aí, como a gente pode imaginar, vamos pegar uma pessoa cujo sistema de crenças ou de conhecimento religioso não admite a mediunidade. Ela vai continuar sendo médium mesmo ela não querendo. Só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, vai começar a dizer que é não sei o que lá. E isso vai começar, ela vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem mediunidade. Isso é uma mediunopatia. No próximo bloco, a mediunidade pode ser prejudicial à sociedade e ao próprio médium? Como nos proteger dos charlatões? Voltamos já.
mediunidade é uma bênção ou uma maldição, como muitas pessoas imaginam? Devemos pagar pelo serviço de um médium? Como evitar os farsantes e a famosa fascinação? Em absoluto, a mediunidade pode ser considerada algo desprezível ou algo que nós classificamos como negativo. Não. Nessa marcha evolutiva que nós temos para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, nós podemos ter ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não são perfeitos. Ela pode ser sim intermediária de atividades nefastas, como a gente fala, né? E sendo induzida a comportamentos cada vez mais distantes do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é de Deus, e eles acabando sendo taxados, vamos dizer assim, de pares da sociedade e podem esbarrar em doenças mentais graves. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno que abre espaço para se conectar com o inimigo externo. É a vaidade e o orgulho. Caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma adequada, orientando para o bem em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe. Por isso, um médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente, em função da sua vaidade, do seu orgulho, para um exercício de uma faculdade mediúnica guindada a um processo de perturbação espiritual e entra com facilidade nas fascinações. E é capaz de produzir livros sem ter o menor gabarito para fazê-lo. E uma literatura, às vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia e que nós poderíamos chamar até de um anjo da guarda, ao contrário. E esse espírito, então, influi tanto a vida dele que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode inspirá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis. Ele acredita piamente. Então ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrando, através de consultas, não é? Mas isso são pessoas ainda que não tiveram essa orientação que a doutrina espírita apresenta para o uso da faculdade mediúnica. Por não termos ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que nós podemos fazer ligações negativas, né? Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão. Mas nós temos médiuns extraordinários na história do mundo, né? E o mais extraordinário deles é Chico Xavier, que renasceu no Brasil e viveu de 1910 a 2002. 75 anos de mediunidade, um homem afável, bondoso, generoso e que doou toda a sua vida em favor do próximo. E consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra, a faculdade propriamente dita. O direcionamento que o médium, que a pessoa vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que essa pessoa possa prestar às outras criaturas e a si mesma, em primeiro lugar, ou prejudicando em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, ela é apenas uma aptidão,
A orientação moral depende da doutrina que orienta essa faculdade para um sentido ou para o outro. Nisso o Espiritismo ele é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus. Através de você, do seu conhecimento, você conseguiu passar para os seus tipo de humilhação. Você não fala de culpa, mostra as minhas culpas. Não fique falando hipoteticamente, mostra, diga de uma vez o que foi. Quero paz a todos nós para levar ao irmão a luz. Ela me olha com tanto amor, tanta piedade, ela me olha com tanto carinho. Mãe, depois de tudo isso que eles mostraram, mãe, você ainda. Nós sabemos que não é de bom tom, não é benéfico que a pessoa vá usufruir benefícios, lucros financeiros usando a faculdade mediúnica. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Dai de graça o que de graça recebeste. Porque a mediunidade, ela não pode ser paga. Se é para servir a instrução espiritual da humanidade, a mediunidade tem que ser exercida gratuitamente. Se Deus nos deu essa possibilidade, não é para ser utilizado, né, de uma forma negativa. É como se você viciasse uma fonte que deve ser límpida e pura. Toda vez que você coloca o comércio junto com mediunidade, não resulta em algo bom. Ela vai atrair espíritos zombeteiros, mistificadores, fascinadores, que querem levar esse médium ao descrédito, a uma situação até mesmo obsessiva, por fascinação, por subjugação. Que poderão vir e dar uma resposta que poderá complicar a vida de alguém, inclusive, né? Dando esperanças ou tirando esperanças de alguém. Então, nós, dentro daquilo que aprendemos com Allan Kardec e Chico Xavier, nós sabemos que a mediunidade é algo sagrado, é um dom sagrado, né? E que nós temos de utilizar sempre positivamente. Então, no Centro Espírita, em função da seriedade com que se estuda o Espiritismo, tem-se muito cuidado no trato com a mediunidade, como uma coisa santa que deve ser e o é. A finalidade principal da mediunidade é servir para a instrução espiritual da humanidade. Por quê? Porque os espíritos que sabem mais esclarecem e orientam os homens que sabem menos. Os homens que sabem mais orientam e esclarecem os espíritos que sabem menos. Não há como evitar a mediunidade se a pessoa realmente é médium. Porque é uma faculdade humana, está na pessoa. Mesmo que ela não queira, não goste, ela continuará intermediando espíritos, sentindo a influência deles e agindo, desde que aceite a sugestão, para o mundo nosso terreno. Então é uma questão que não dá para modificar. Quantas vezes as pessoas nos procuram lá no centro, solicitando, olhe, eu ando vendo isto, acontece aquilo comigo, tira isso de mim. O que ela precisa é aprender a utilizar. E como tudo que Deus faz é bem feito, naturalmente que aquela manifestação mediúnica, a sua mediunidade, deve ter um fim útil, necessário, providencial. Entretanto, se ela tiver uma mediunidade muito ostensiva, só na casa espírita ela vai encontrar os recursos, a orientação, o estudo, enfim, tudo aquilo que ela precisa para ter um bom desempenho mediúnico. Como desenvolver a mediunidade? Em instantes, no programa Transição. A mediunidade pode se manifestar de muitas formas.
Mas como desenvolver essa capacidade de mediar a comunicação com espíritos desencarnados e poder contribuir para a evolução da humanidade? Como desenvolver? Em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer a doutrina espírita. Conhecimento do espiritismo é importante, conhecimento sobre mediunidade, então estamos falando do conhecimento teórico, é importante. Depois passar pelas reuniões de experimentação mediúnica, exercitamento mediúnico, educação mediúnica e depois a reunião de prestação de serviço mesmo, que cada médium, depois de ser identificado que é realmente médium ostensivo, vai ser encaminhado ou para a reunião de doutrinação, reunião de esclarecimento aos espíritos sofredores, reunião de desobsessão, isto é, esclarecimento aos espíritos maus, vingativos, espíritos cheios de ódio, a reunião de passes, existe o médium que ele é aplicador de passes, transferência de bons fluidos salutares, e a reunião chamada de instrução. Kardec chamou de reuniões instrutivas, onde o médium vai receber a influência, a manifestação de espíritos orientadores da casa espírita. As casas espíritas estão preparadas para receber as pessoas que apresentem o dom mediúnico mais ostensivo. E eu digo isso porque nós não temos uma religião que ofereça as condições de desenvolvimento da mediunidade da forma que o Espiritismo tem. Allan Kardec, nessa obra espetacular que é o Livro dos Médiuns, ele vai mostrar todas as condições necessárias para o bom desempenho da mediunidade. A faculdade em si é apenas aptidão. A orientação que eu vou dar para a mediunidade depende do processo educativo. E aí o Espiritismo é abundante, é soberano nesse aspecto, porque ele trata essa faculdade dando uma orientação para o bem. Somente no Espiritismo nós temos essa possibilidade de cuidar desses espíritos mais atrasados, mais imperfeitos e que chegam para serem orientados. É claro que respeitamos outras formas de intercâmbio, né? Mas eu digo assim, onde não entra nenhum interesse material, né? E que a luta é muito grande para que as pessoas saibam o que é a obsessão, como é que se livram da obsessão, né? E quais são os livros e as atitudes que tem que tomar para se libertar. A mediunidade ela não tem um momento certo para aflorar. Ela pode se manifestar em crianças, em adultos, em momentos, por exemplo, de um grande choque, de um acidente. Então, ela não tem um momento certo. É muito comum hoje em dia, cada vez mais, uma incidência cada vez maior da faculdade mediúnica na infância. Ela pode se apresentar em crianças de idade tenra ainda e também mais adiante, até mesmo na adolescência. Essa incidência da mediunidade na fase infantil evidencia a presença dos invisíveis, a presença dos espíritos, às vezes até mesmo de familiares daquela criança, dos seus pais, vivendo ali ao lado e dando demonstrações que a vida continua, que ninguém morre, que os espíritos estão ao nosso lado, influenciando a nossa vida, até muito mais do que nós imaginamos. Se os pais levarem para o centro espírita, ali vão ser orientados, vão receber todas as explicações, o motivo pelo qual aquela criança já veio com uma faculdade ostensiva, ou seja, porque é um espírito que reencarnou com essa aptidão, com essa condição de uma faculdade que vai ao longo da vida talvez se apresentar de uma forma muito intensa. Entretanto, também é bom lembrar que a faculdade mediúnica pode aparecer na infância e depois desaparecer. Então, o jovem que adentra a casa espírita com um problema mediúnico, ele terá a possibilidade de estudar
terá a possibilidade de desenvolver a mediunidade, que é a educação da mediunidade, e principalmente ele será incentivado no caminho do bem, para que a mediunidade possa fluir de uma forma mais consentânea com a espiritualização. Não devemos resistir à mediunidade, devemos procurar administrá-la e com isso ela, é claro, vai ficando mais desenvolvida, o médium cada vez mais esclarecido. Nós podemos imaginar que no futuro esse intercâmbio vai ser muito mais fácil, porque a compreensão do processo já começa a facilitar. E também o planeta estando na fase da regeneração, espíritos voltados para o bem, propensos ao bem, e também havendo esse expurgo dos espíritos inferiores, que ainda no momento estão dominando em muitos setores da vida, né, humana, o nosso planeta. Esses espíritos não reencarnam mais, vão para o mundo inferior. O que vai acontecer, portanto, é que o nosso planeta vai passar para esse degrau da regeneração. A mediunidade vai evoluir com o próprio homem, com o próprio ser humano. Nós teremos mais informações importantes, porque os médiuns estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das patologias, das ligações espirituais que fazem, né? Então, nós nos livraremos com mais facilidade dessas influências negativas e, é claro, a nossa mediunidade estará aberta para os espíritos superiores em todas as áreas do conhecimento humano. E eu posso afirmar que a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. E devo dizer que a mediunidade é uma das estradas mais lindas que nós temos no trabalho prático da doutrina espírita. E todo médium que se aplica, que faz com boa vontade, que estuda, conscientemente realiza esse trabalho, ele tem muitos benefícios espirituais. Que traz para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande. A pessoa pode realmente trabalhar em benefício do próximo, entendendo que a faculdade veio exatamente para o benefício da humanidade. Em nosso site www.programatransição.tv.br você pode assistir a todos os programas anteriores e rever este, se desejar. Nos vemos no próximo Transição. Até lá!